Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Calçadas, espaço público para a segurança do pedestre são transformadas cada vez mais em extensão de bares, padarias, restaurantes, espaço para comércio ao ar livre, quando não, em pistas de patins, skates ou mesmo ciclovias. Hoje nós recebemos a arquiteta Pérola Felipe Brocanelli, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie e líder do grupo de pesquisa A Paisagem da Cidade Sustentável. Muito obrigada por estar conosco. Tem uma coisa muito intrigante em relação às calçadas. Fala, calçada é espaço público, porém a manutenção da calçada é do dono da casa, do proprietário. E aí entra a indagação. Se é um espaço público, por que é quem responde pela calçada é o proprietário do imóvel no qual ela está aí à frente? Boa pergunta, né, Maria Lídia? Na verdade, o proprietário ele é responsável pela manutenção da calçada. Mas eu concordo com você. Se a calçada é um espaço público, então o proprietário poderia usar, né? Isso seria permitido, mas não lhe é permitido. Então é público. Se é público, é tão público quanto o asfalto. E o asfalto nós não consertamos, é o poder público que conserta. Então, acho que precisa haver um esclarecimento maior. Quer dizer, a lei não é uma lei, então, objetiva nesse sentido. Na verdade, essa lei, ela está transferindo algumas responsabilidades do poder público, que seria a manutenção da calçada, que é um espaço público, ao proprietário. Essa é a verdade. Quer dizer, a lei transfere para o proprietário. Está transferindo um passivo. Agora, o que eu observo é que tem muita gente que cuida da calçada, né? E cuida com empenho, com maior interesse e coloca um tipo de material, né? E tem aquela variedade de materiais e não sei da qualidade disso para a garantia da segurança do pedestre, que é essa a finalidade da calçada. Que as pessoas possam ir e vir, a tal da acessibilidade para todo tipo de pedestre. É velho, é grávida, é criança, são as pessoas que têm algum tipo de deficiência, cadeira de roda, muleta, etc. Sim. Né? Então entra aí a indagação. Existe pela lei uma padronização ou cada um faz do jeito que bem entender? Na verdade, a lei ela pede que não tenhamos inclinações maiores do que 8%. Nas ruas muito inclinadas, na verdade, que você tente fazer alguns platôs de 12%, né? Agora nós precisamos pensar que quando a calçada ela é numa rua muito inclinada, é impossível que você imagine que um cadeirante vai estar subindo aquela rua de cadeira de rodas. Ele vai chegar de carro ou de van, né? Ele vai ter um auxílio e não vai ser de uma pessoa só. Então eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas que a calçada não pode ter degrau. Na verdade, a calçada pode ter degrau. Em alguns casos, a calçada pode ter degraus. E, na verdade, a lei prevê platôs com inclinações de 12%. O que se pede é que tenha uma rota acessível por todo o quarteirão, né? Isso seria como uma rampa, né? Então, sempre que possível, o proprietário deve tentar deixar um trecho da calçada, um terço, né? Com uma rampa, minimizar o degrau. E material? Isso, e nunca colocar materiais nem vitrificados, nem aqueles pisos que parecem antiderrapante, mas não são muito. E como saber isso? Sempre com muito atrito. Tem que ser um piso de atrito. Por exemplo, se for pedra, não pode ser ardósia. Tem que ser uma miracema, alguma pedra rugosa, né? Ardósia de jeito nenhum, inclusive porque lasca. E pedaços de azulejo para decorar também de jeito nenhum, porque na chuva isso escorrega mesmo. É muito escorregadio. Quer dizer, a prefeitura não dá esse tipo de orientação? Que tipo de material que deve fazer, a tal da inclinação que está na lei, orienta como fazer? Existe a cartilha, né? A cartilha para as calçadas, a lei de calçadas. Quer dizer, tem uma orientação? Existe uma orientação. No entanto, não
existe um desenho feito por um órgão da prefeitura para todas as calçadas. Quer dizer, padronização não tem? Isso, nós não temos essa padronização. Essa padronização só pode ser possível se a calçada for considerada efetivamente um espaço público. Agora, a tal história do espaço público que, de repente, é a extensão do bar, da padaria, do restaurante, é lugar de bancadas de vendedores ambulantes, que não são propriamente ambulantes, porque eles estão ali paradões na calçada com uma bancada, né, cheia de coisa. Ou a meninada que anda de patins, de skate, e tem gente que circula de bicicleta nas calçadas. Isso aí tem uma regulamentação para isso? Na verdade, quando tudo acontece misturado, é um uso incompatível, né? Se nós tivermos um planejamento, uma padronização, como você bem falou, das calçadas, nós até podemos ter uma faixa de rolagem para bicicleta, né? Podemos, se no desenho do conjunto isso for possível, pela largura da calçada, pelo uso, porque fica realmente complicado, né? Quando você tem uma calçada que hoje em dia é destinada só para pedestres, você acabar com usos incompatíveis. Topa com uma bicicleta de repente. Sim. É muito arriscado. Sim. A última questão é a questão da segurança. Eu li que esse uso da calçada por bares, restaurantes, padarias, em que as pessoas ficam ali na mesinha, a cervejinha da happy hour, é uma festa, né? Todo mundo feliz, satisfeito com esse calorão que está fazendo, então é o máximo. Entretanto, sobra aquele pedacinho de nada para o pedestre. Mas já havia argumentos, inclusive de arquitetos, seus colegas, de que esse convívio traz segurança pública, que isso não é um mal, que o que precisa é ser melhor regulamentado. Partilha desse ponto de vista? Concordo. Eu acho que tudo que estiver bem planejado e organizado dentro da cidade, onde cada um tem o seu espaço e respeita o espaço do próximo, eu acho que isso é o importante. Quer dizer, não é tirar da calçada mesmo, regulamentar melhor? É regulamentar. A gente não pode assustar o cidadão, né? A gente tem que entender que o cidadão, ele é a vida da cidade, né? E ele precisa viver bem. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigada. Gabriel.